Há caminho que no início aos olhos do homem parece direito, mas no final o seu caminho é de morte. Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. É uma alegria nessa manhã poder saber que do outro lado há pessoas que se levantaram cedo e estão dispostas a estudar um capítulo da palavra do Senhor. O meu pedido a Deus nessa manhã é que abençoe a tua vida, Ele tome nos braços. Se porventura você tem passado por lutas, dificuldades, que seus problemas sejam resolvidos no Senhor. E quero pedir a Deus nessa manhã que se cumpra a palavra dele na sua vida. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Deixo com você também nessa manhã uma parte da Bíblia, do livro de Provérbios, capítulo 15, verso 9, onde a Bíblia diz o seguinte: o caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. Provérbios, capítulo 15, o verso 9. Aquele que vive uma vida para essa terra, o Senhor abomina. Mas aquele que vive nesse mundo, mas o seu coração está firmado na eternidade, Deus tem os seus olhos de bênção sobre a vida dessa pessoa. E é por isso que um dia ele voltará aqui a esse mundo, buscar os seus filhos para que esses possam viver com o seu Deus por toda a eternidade. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 114, o verso 1 e o verso 2. Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário, e Israel o seu domínio. Acredito que cada um de nós que nos encontramos aqui nessa manhã já passamos por momentos difíceis na vida. Momentos em que nós olhamos para frente, tentando encontrar saída, tentando encontrar luz, mas não conseguimos. Sabemos que somente uma intervenção divina é que de fato pode trazer a solução para os nossos problemas. De repente, nessa manhã, esteja falando para alguém que esteja no hospital e recebeu um diagnóstico ou de algum familiar que sabe que não será fácil a batalha que terá que enfrentar pela frente, terá que confiar no braço do Onipotente. Ou alguém, por alguma razão, perdeu o emprego e está em busca de algum emprego e até então não conseguiu encontrar. E sabe que precisa colocar nos braços do Senhor e esperar a solução dele sobre a sua vida. Mas tenha certeza de uma coisa: Deus é real, Ele está vivo, Ele se manifesta, Ele intervém na vida do seu povo. O povo de Deus, quando estava no cativeiro do Egito, foi esse Deus que enviou Moisés para que com mão poderosa tirasse o seu povo do cativeiro do Egito. E as manifestações de Deus, através das pragas que caíram no Egito, os israelitas reconheceram que há um Deus soberano. Da mesma forma como Noé foi chamado para construir uma arca e aparentemente seria impossível cair água sobre a face da terra, foi esse mesmo Deus que enviou água e salvou 8 pessoas dentro de uma arca. É esse mesmo Deus que um dia fez um chamado a Abraão para que se tornasse pai de uma grande nação. Como que Abraão e sua esposa, já idosos, e a esposa estéril poderia dar à luz uma criança, sendo que a promessa de Deus é que ele se tornaria um pai de uma grande nação? Mas esperaram no Senhor. Deus encontrou a saída. Deus resolveu o problema. Sara, uma mulher estéril, se tornou mãe. E tenha certeza de uma coisa: hoje o que cada um de nós precisamos fazer é confiar nesse Deus. É depositar a nossa fé no braço do Onipotente. Aqueles que confiam no Senhor alcançarão a bênção de Deus. O salmo que nós estamos estudando nessa manhã, que é o Salmo 114, é uma canção. Era uma forma do povo de Deus louvar o nome dele. Eles reconheciam que Deus era soberano. Foi Deus com mão poderosa que tirou o seu povo do cativeiro do Egito. É Deus que libertou Israel e trouxe para uma terra prometida, a terra de Canaã, e deu Canaã como herança de um pai para os seus filhos. Todos os atos de Deus era para que esse povo reconhecesse a Deus como sendo soberano. Nenhum outro Deus pôde realizar com mão tão poderosa os seus feitos como Deus Israel fez com o seu povo, tirá-los do Egito, levá-los para a terra de Canaã, alimentá-los no meio do deserto, saciar a sede, cuidar da saúde desse povo, não permitir que a sua vestimenta se estragasse, era uma obra divina. Nenhum outro Deus poderia fazer isso. Deus fez para que o seu povo mantivesse a sua fé segura no braço do Senhor. Nos dias de hoje, Deus tem realizado um milagre para salvar algumas pessoas. O que cabe aos seus filhos que se encontram nesse mundo é continuar caminhando pela fé, reconhecendo que o mesmo Deus que os protegeu no passado os guiará no presente
e no futuro ele irá se manifestar para conceder a vitória ao seu povo. Deus um dia se manifestou de forma poderosa, estremecendo a terra para entregar a lei de Deus na mão do seu povo. A lei de Deus é a expressão do caráter de Deus. Deus é a sua santa lei. Deus se manifestou para que o seu povo pudesse entender que ele estava assumindo uma aliança de fidelidade para com aquela nação. Deus jamais falha, Deus jamais se arrepende, Deus jamais volta atrás, mas Deus esperava também que os seus filhos mantivessem a sua palavra de amá-lo, segui-lo e viver uma vida de fidelidade a ele. De uma forma poética, o salmista, no versículo 5 do capítulo 114, ele pergunta: o que tens? Na verdade, o salmista, de uma forma poética, está expressando do porquê que a natureza saiu do seu curso natural para que ela pudesse agir da maneira como ele agiu no momento em que Deus se manifestou para entregar a lei nas mãos de Moisés, para que Moisés entregasse ao seu povo. O que de fato aconteceu foi a presença de Deus. A presença de Deus mudou o curso da história. A presença de Deus mudou a natureza, a presença de Deus trouxe a diferença. É Ele que nos santifica, é Ele que nos transforma, é Ele que molda a nossa vida. Somente Ele pode trazer a vitória para o seu povo. O salmista, no Salmo 114, ele usa uma figura de linguagem para revelar os atributos de Deus, para revelar o poder de Deus ao nosso lado. Deus está conosco, Deus nos acompanha, é Ele que nos protege, é Ele que nos salva, é Ele que nos redime, é Ele que sacia a sede do nosso coração. Nenhum outro Deus é tão pessoal, tão cuidadoso como Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó. O salmista, no Salmo 114, está fazendo um apelo a toda a nação, a todo mundo. Reconheçam Ele como sendo o soberano da sua vida, submetam a sua vida a Ele e tenham a garantia de viver uma vida feliz. Se nós temos a certeza que Deus é por nós, a única coisa que precisamos fazer é nos manter ao lado dele. Não podemos nos afastar dele. Precisamos permitir que Ele guie a nossa vida, é submeter a nossa vontade à vontade do Senhor. Aqueles que vivem dessa forma recebem a bênção de Deus e alcançam a vitória no Senhor. É a razão pela qual algumas pessoas que vivem nesse mundo vivem mais felizes. É a razão pela qual algumas pessoas alcançam vitórias em algumas áreas da vida que outras não conseguem. Essas dependem do Senhor, essas vivem ligadas a Ele, não se afastam dele. Não é porque sejam melhor, não é que possuam dons mais especiais do que outros, mas na verdade essas pessoas escolheram permanecer ao lado do seu Deus. Davi é um homem desses, Abraão é da mesma forma, Noé é um outro, homens igual a nós, mas escolheram permanecer ao lado do Senhor. Hoje em dia, tenha certeza de um fato: da mesma forma como Deus um dia libertou o seu povo do Egito, da libertação da escravidão, Deus hoje também quer libertar pessoas que estão envolvidas na escravidão do pecado. O mesmo Deus poderoso que com mão poderosa libertou o seu povo de uma nação mais poderosa do mundo, Deus hoje pode libertar você dos maiores grilhões que o pecado possa estar lhe escravizando. Pode ser a escravidão da bebida, pode ser a escravidão do fumo, pode ser a escravidão das drogas, pode ser a escravidão do consumismo, seja qual for. Mas se você se mantiver seguro ou do lado do seu Deus, tenha certeza, com mão poderosa Ele vai libertar você, vai lhe conceder a vitória e você irá louvar o nome desse Deus. Foi Ele mesmo um dia que disse: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei e acharei descanso para as vossas lutas. Aquele que se encontra cansado nesse mundo, passando por momentos difíceis, precisa se voltar para Deus. Aquele que está sofrendo e busca o Senhor encontra alegria. Aquele que está escravizado e se coloca do lado do seu Deus encontra a libertação, seja qual for a sua dificuldade. Mas se você nesse momento escolhe permanecer do lado do Deus, Deus com certeza irá se manifestar, vai te abençoar e você vai alcançar a vitória. Nessa manhã, cada um de nós, a decisão que precisamos tomar na vida é estar do lado de Deus, amá-lo cada vez mais, seguir as suas orientações. Fazendo dessa forma, tenha certeza, a mão de Deus, a bênção do Senhor estará sobre cada um de nós. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas. Nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer da nossa existência, é o nosso pedido e é a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua graça em nome de Jesus. Amém.